Boa tarde, hoje é 16 de julho de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Hoje iremos abordar diversos assuntos relacionados ao agronegócio, principalmente as cotações e também as estimativas de safra e de estoques, tanto de soja quanto milho e trigo. E para conversar conosco, nós temos hoje a presença do Clayton Santos, ele que é analista de mercado e que estará conosco juntamente com a Fernanda lá em São Paulo, debatendo algumas questões relacionadas à demanda, oferta e também as movimentações na Bolsa de Chicago, que é a principal bolsa lá que movimenta preço de soja e de milho. Sejam bem-vindos então, vamos dar início ao Destaque Rural Notícias. Conab estima a produção de 32,3 milhões de toneladas de grãos no Rio Grande do Sul. Com a consolidação da safra de verão e a projeção de safra de inverno, o Rio Grande do Sul confirma a posição de terceiro maior estado produtor de grãos, com 32,3 milhões de toneladas, o que representa 14,7% da safra nacional. Os números são do 10º levantamento da safra de grãos 2018-2019, divulgados pela Conab. A produção da soja foi destaque no estado, com crescimento de 1,5% em relação à safra passada. A produtividade aumentou 10,2% e a produção 11,9%. Ao todo, devem ser colhidas 19,1 milhões de toneladas do grão, o que corresponde a 16,7% da produção nacional. Outra informação que nós temos aqui é a respeito que a colheita do milho safrinha se aproxima de 60% no estado do Paraná. Segundo o DERAL, a colheita avançou de 48% para 58% em uma semana. Do volume ainda a ser colhido, cerca de 78% das lavouras apresentam boas condições, 19% estão em condições medianas e 3% apresentam condições ruins. Nesta temporada, a perspectiva é que sejam colhidas 13,4 milhões de toneladas de milho no estado paranaense. O número representa um crescimento de 47% em relação ao volume colhido no ciclo anterior. Já a produtividade está estimada em 5.992 mil quilos por hectare, uma elevação de 38% frente ao rendimento da safra passada. E no trigo, a relação estoque-consumo mundial deve aumentar em 2019 e 2020. A oferta e o consumo mundial de trigo na safra 2019-2020 devem ser maiores do que os da temporada anterior, o que pode levar a relação estoque-consumo para o terceiro maior patamar da história e pressionar as cotações no médio prazo. De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, a oferta mundial do cereal pode somar 771,46 milhões de toneladas, volume 1,2% inferior ao estimado no relatório anterior, mas 5,5% superior à produção de 2018-2019, reflexo do aumento na disponibilidade da União Europeia, Austrália, Rússia e Ucrânia. O consumo, por sua vez, está estimado em 760,15 milhões de toneladas, 3,2% maior que 2018-2019, mas queda de 0,4% frente ao reportado em junho. No caso dos Estados Unidos, a oferta deve aumentar e os preços podem cair, contribuindo para uma maior relação estoque-consumo mundial. No Brasil, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a safra 2019-20, a oferta deve ser de 5,49 milhões de toneladas e o estoque inicial de 831,8 mil podem resultar em disponibilidade interna de 13,52 milhões de toneladas. BASF, há 7 anos ao lado dos campeões de produtividade do SESB. Vamos então, neste momento, conversar com o Clayton Santos e também com a Fernanda
Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você. Boa tarde hoje para o nosso convidado, Clayton, e para todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Tá certo. Boa tarde também, Clayton. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde. Para mim, mais uma vez, um privilégio estar participando aí com vocês e esperamos aí trocar umas informações importantes aí nesse mercado. Obrigado pelo convite. Bom, Fernanda, você traz informações aí a respeito da finalização da semeadura no estado do Paraná? Isso mesmo, Léo. A gente vai dar continuidade falando a respeito do trigo. Então, você já trouxe as informações do milho. Hoje, o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural lá do estado do Paraná, reportou, então, o seu boletim semanal, atualizando, então, as informações das safras lá no estado. No caso do trigo, nós temos, então, essa finalização do plantio agora dessa temporada. Até esse momento, o que dá para a gente destacar é que 67% dessas lavouras apresentam boas condições lá no estado paranaense e 42% da safra está, nesse momento, em desenvolvimento vegetativo. A expectativa para essa safra, viu, Léo, segundo o DERAL, é que os produtores paranaenses colham uma safra próxima de 3,2 milhões de toneladas agora nesse ciclo. Isso representa um aumento de 15% em relação ao volume colhido na temporada passada, de 2,8 milhões de toneladas. Mas, claro, a gente ainda vai acompanhar, iniciando ainda essa safra lá no estado do Paraná, e a gente vai ficar de olho principalmente no clima, né, Léo? Pois é, Fernanda. Eu queria aproveitar, então, a participação do Clayton e perguntar como que está essa questão da comercialização do trigo e dos preços, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Clayton. Então, até hoje mesmo a gente estava trocando uma ideia com alguns moinhos, né? E também a gente tem o contato direto com alguns produtores e a gente acompanha isso no dia a dia. Primeira situação, assim, as lavouras estão muito boas aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi terminado o plantio, está se concluindo o plantio do trigo agora, mas esses frios, o clima, enfim, está muito favorável, teve uma boa germinação das plantas e tal, tá muito, indicação muito boa, assim, para a produtividade. Em relação a preço, se nós analisarmos, primeiro que tradicionalmente o Rio Grande do Sul, né, o produtor gaúcho não vende antecipado a sua safra, vende muito pouco. Por critérios básicos em relação a, se nós olharmos os últimos anos, aí tivemos alguns problemas sérios de qualidade no final de ciclo, né? E isso acaba comprometendo a qualidade, então o próprio comprador, por exemplo, ele fica inseguro em saber qual é a qualidade que vai chegar desse produto. E o vendedor também fica, né, que no caso o produtor, com uma certa insegurança em termos de qualidade. Então os negócios futuros acabam que não saindo muito, eles ficam muito já mais lá para final, na finaleira, assim, quando quase se inicia a colheita, para se começar a ter volumes maiores de negócio. Mas se nós analisarmos o que está sendo negociado hoje, em termos de trigo disponível, e aí compararmos com a projeção para trigo futuro, porque, queira ou não, nós temos que estar acompanhando a tendência do mercado, né? Então nós vamos colher o trigo lá em novembro, dezembro, para entregar final de dezembro e receber janeiro. Então o principal mercado para acompanhar esses valores são o mercado internacional. Ou seja, a quanto chega o trigo lá em janeiro aqui no Brasil ou no Rio Grande do Sul, tá? Que seria o parâmetro. Nós tivemos indicações ao longo do início da semana, ontem inclusive, na faixa de R$700 o parâmetro no Porto de Rio Grande. Então, quer dizer, essa é a tendência num preço futuro. Aí tu vai descontar frete, enfim, vamos falar em R$600, R$650 seria o valor que deve rodar aqui na região de Passo Fundo para futuro. Tá? Enquanto que no disponível tem rodado entre R$800 e R$850 a tonelada. Então nós temos aí uma... Entregue no Porto, isso ou... Os R$700 é entregue lá no Porto. 800? E 800 é no FOB, aqui no mercado interno, no caso aí, né? Então, porque o Rio Grande do Sul ele tem uma particularidade que ele é exportador de trigo, né? Então, quer dizer, os moinhos consomem uma capacidade e o Rio Grande do Sul tem um excedente aí que o ano passado tivemos um bom desempenho na exportação do trigo gaúcho,
porque tivemos uma combinação de dólar favorável que elevou o preço, tivemos negócios bem interessantes no ano passado para exportação. Esse ano está toda essa expectativa, porque a gente não sabe exatamente o quanto que o dólar pode recuar ou não, né? Se vai recuar, ou, enfim, e isso vai ter uma interferência direta nos preços. Mas, assim, para aquele produtor que tem uma expectativa de, daqui a pouco, negociar trigo a 800 ou mais, daqui a pouco o mercado não está nos dizendo isso. Tá? Claro que tem muita coisa para acontecer, tem todo um clima para andar ainda, mas não querendo ser pessimista também, mas a gente tem que analisar os números reais, né, o que efetivamente está acontecendo. Nós já temos esse indicativo de um pouco termos preço inferiores do que está hoje. Mas que, pelo custo de produção, óbvio que tem todo um risco e tudo mais, mas a gente acredita que a 600, 650 reais tem um bom retorno também financeiro ao produtor, né? Então, essa é a visão que nós estamos tendo nesse momento. E tem, claro, muita coisa para acontecer, para ver, né? Eu acredito que agora, a partir de, nós temos julho, a partir de setembro já começa alguns moinhos do mercado interno se movimentar em relação a já fazer algumas travas e tal, para ir cercando em algum volume para se proteger aí para a safra. Mas quem tem trigo disponível hoje está ganhando dinheiro. Ele está tendo uma boa remuneração. Se nós olharmos os preços que foi negociado lá na safra, e aí calcular tudo armazenagem, custo de armazenagem, custo financeiro, está dando elas por elas. Assim, é claro que aquele produtor que tem um material, né, que ele conseguiu segregar, que a gente chama do trigo melhorador, que é um trigo que tem melhor cor, que tem um fine number melhor, que, enfim, que ele se coloca um pouquinho melhor no mercado, ele consegue ter um valor e ser remunerado, e obviamente que está muito mais remunerado agora do que durante a safra. Mas para o trigo comum, trigo que entra na régua por baixo, assim, em termos de qualidade, se botar bem na ponta do papel o quanto porque ele na safra ele negociou a 600, 650, entendeu? Então, quer dizer, 100 reais, 150 reais, que seria uma diferença de preço hoje, se ele botar o juro, mais custo de armazenagem, mais manutenção desse trigo quando é insetos e tal, eu acho que está mais ou menos equilibrado, assim, os preços, né? Fernanda, tem alguma questão aqui para falar com o Clayton? Sim, na verdade uma dúvida, né, Léo? Queria que o Clayton explicasse para a gente, quando você fala desse volume de trigo ainda disponível a ser comercializado, a gente consegue quantificar isso, Clayton? É um volume pequeno ou não? E queria saber também, nesse patamar que você falou agora, de 800, 850 reais a tonelada do trigo, tem acontecido negócios nesses patamares? Então, assim, o volume de trigo disponível para negócios é muito pontual, assim, são poucos os vendedores que ainda têm, tá? Normalmente os que têm esse trigo é aquele trigo mais diferenciado, que tem uma qualidade que segregaram e tal. Obviamente que tem alguns produtores que têm uma estrutura um pouco melhor e que ainda têm uns bons volumes para ser negociado. Em contrapartida, os moinhos, eles estão muito bem comprados também, tá? Porque como eles precisam comprar trigo de fora, eles precisam importar até para fazer os blend, para ter uma qualidade de farinha um pouquinho melhor e em virtude dessa combinação entre Brasil e Argentina, onde a Argentina também colocou muito trigo no Brasil, não só trigo como a própria farinha, acabou que ficou muito trigo nosso, né? Os moinhos que estavam muito comprados com trigo gaúcho, acabou sobrando esse trigo dentro dos moinhos. Então hoje a maioria dos moinhos gaúchos, se nós analisarmos, ainda tem bastante trigo gaúcho ainda armazenado, e até alguns aí que a gente estava comentando, eles têm trigo para até a próxima safra já, trigo velho. Então, por mais que não tenha tanto volume de trigo ainda no mercado disponível, mas também não tem uma corrida por esse trigo, até porque o clima também dá essa segurança, digamos assim, tá deixando de que vai ter trigo bom ali. Que os moinhos estão nessa tranquilidade, né? A outra pergunta que tu me Se está acontecendo o negócio a 800 reais. Sim, tem saído negócios, porque assim, como que se concluiu a safra, então tem muitos produtores, enfim, que
que acabaram sobrando um excedente de semente e tal. Então, são volumes pequenos, obviamente, mas todo dia está saindo negócio e está saindo nessa faixa aí de entre 800 e 850 reais a tonelada. Tá? Mas a gente observa assim que cada dia que passa, né, a tendência é de estreitar esses preços. Tá? A gente observa que há 30 dias atrás, por exemplo, tu tinha um cenário de preços em alta para o trigo disponível. Agora já inverteu esse cenário. Porque na medida que o tempo vai passando e o clima vai nos confirmando uma tendência de safra boa, desses preços se aproximarem, entendeu? Se nós pegarmos lá os 600 futuro com o 800 disponível, né, eles têm que em algum momento se cruzar. Ou esses 600 ir para o 800, ou 800 ir para 600. Hoje o cenário está mais para o 800 ir para o 600, em virtude dessa somatória de situações, né? Quer dizer, temos um bom desenvolvimento vegetativo aqui, temos uma boa perspectiva de safra, e o outro ponto que é fundamental dentro desse processo de análise de preço é a questão de consumo. Queira ou não, o Brasil está numa recessão, entendeu? Então, aquela senhora, dona de casa, que ia lá, comprava o pão e mais uma série de derivados de produtos, ela está retraída e, obviamente, então, diminui também esse consumo interno, né? E isso acaba refletindo de uma forma ou outra dentro da demanda e, enfim, de todo o processo econômico aí, né? Tá certo. Vamos então para o mercado de soja e milho. Hoje, Fernanda, então, as notícias que movimentaram o mercado estão relacionadas ao clima nos Estados Unidos, né? De novo, né, Léo? Nós tivemos, então, a segunda queda consecutiva nos preços lá na Bolsa de Chicago, tanto soja quanto milho. Hoje, nessa terça-feira, a soja recuou mais de 14 pontos. É importante destacar que os dois primeiros vencimentos perderam aquele patamar de $9 por bushel. E no caso do milho, nós tivemos uma desvalorização de 5 pontos lá na Bolsa de Chicago. Dois fatores muito importantes. Primeiro, a questão das vendas técnicas, que é um ajuste de posição por parte dos participantes do mercado. Clayton vai explicar para a gente daqui a pouco. É um movimento natural também, até porque na semana passada a gente acompanhou altas bem consolidadas também nos preços. A gente já vinha falando o milho atingindo, então, o patamar mais alto dos últimos 5 anos. No caso da soja, o patamar mais alto também do último ano. Então, a gente tem essa questão primeiro. E hoje também, Léo, aquela informação que a gente acabou reportando ontem, é um reflexo do relatório do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, esse relatório de acompanhamento de safras, que pegou o mercado na contramão, então, e elevou o índice de lavouras em boas e excelentes condições, tanto soja quanto milho, lá nos Estados Unidos. Só para a gente relembrar, milho subiu de 57% para 58%, e no caso da soja, subiu de 53% para 54%. Mas, olhando todo o contexto, apesar dessa melhora, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, nós tínhamos, no caso do milho, 72% das lavouras em boas condições e, no caso da soja, 69% das lavouras em boas condições. E, por enquanto, muitas informações a respeito do comportamento do clima lá no meio oeste norte-americano. Hoje, algumas informações no noticiário internacional já reportavam que essa semana nós devemos acompanhar ainda um clima um pouco mais quente, mais seco, com temperaturas em alguns estados chegando até 37 graus, mas depois, na próxima semana, a gente já teria um alívio. Então, o mercado está absorvendo, na verdade, oscilando conforme todas essas informações são reportadas. No caso do produtor americano, Léo, a principal preocupação nesse momento é justamente com as áreas que foram cultivadas tardiamente. Então, o produtor não sabe qual é o potencial produtivo dessa safra e também aquele cenário que a gente já vinha conversando também, da questão do sistema radicular das plantas que estão superficiais. Isso quer dizer que a gente tem uma planta mais suscetível a qualquer problema, qualquer adversidade climática que a gente
gente vem a enfrentar desde o início. Mas é importante reforçar que desde o início da semeadura, na verdade, o produtor norte-americano já tem lidado com esse clima bastante adverso. Primeiro, o excesso de chuvas no momento do plantio, tivemos recentemente um período um pouco mais seco e agora o clima parece que está querendo entrar no eixo, mas a gente ainda não sabe, viu, Léo? Clayton, toda essa movimentação, essa especulação que acontece no mercado, comentávamos recentemente ali, você nos explicava a respeito de como funciona esse mercado especulativo, né? Então, por que todo dia essas informações sobe um pouco, baixa um pouco? Quem que tem interesse realmente nesse mercado? Então, esse mercado ele é complexo e até aproveitando o segmento, fazendo algumas palestras, alguns cursos sobre comercialização e até para poder entender e até para o produtor que está nos escutando, a comercialização ela mudou muito, o sistema de comercialização do que tradicionalmente era. Ela mudou e quem não buscar esse conhecimento e entender todos esses mecanismos, ele acaba ficando para trás. Então, o primeiro passo que tem que ser analisado é o seguinte: um preço de qualquer produto ele é definido entre oferta e demanda. Quer dizer, se eu tenho muita oferta e tenho pouca demanda, a tendência do preço é recuar. Ao contrário, ele é verdadeiro. Então, isso é um primeiro análise que um produtor tem que analisar. O segundo ponto é que o mundo inteiro ele está atrelado à Bolsa de Chicago como referência de preço. Então, quer dizer, quem tem uma ligação direta ou indireta com o agronegócio ou com a comercialização, ele está sempre focado na Bolsa de Chicago, que ela é a referência. Só que como é que funciona a Bolsa de Chicago? Então, aí é outra situação. Então, muitas vezes a gente acaba acompanhando toda a Bolsa, acompanhando o mercado, mas muitas vezes a gente acaba não entendendo, ou pior ainda, a gente não tem muita ação dentro disso quando a gente fala de dentro da propriedade. Mas, brevemente, assim, falando, para tentar explicar de uma forma bem lógica, assim, a Bolsa ela é movimentada em papéis, tá? Onde de um lado tem que ter um comprador e do outro lado tem um vendedor. Quando o comprador é uma indústria e quando o vendedor é um produtor, o negócio fica um pouco mais tranquilo, fica numa linha suave. Só que no meio disso tudo tem o investidor ou o especulador, tá? Que ele entra nesse mercado porque ele quer ganhar alguma vantagem. Então, esse especulador, e aí é um outro fator bastante importante entender, e por que tem essa oscilação frenética assim, durante os pregões, ou em determinado momento ele toma uma direção, como o produtor até fala, assim, vai ladeira abaixo, e daqui a um pouco já sobe de um dia para o outro, tudo aquilo que caiu já subiu, justamente porque esse especulador é que ele dá esse combustível, digamos assim, para esse mercado. Porque o especulador ele trabalha na emoção, tá? O que é a emoção? A emoção é a redução de área. Quer dizer, se vai reduzir a área, teoricamente vai reduzir produtividade, automaticamente vai faltar grão, né? Na lógica do processo. Tá, mas tudo bem, então reduziu a área, o mercado não teria que cair mais, porque, ele subiu, por que ele está caindo? Aí, a gente sabe que tudo tem um teto e tudo tem um piso. Então, às vezes esse piso tem um porão, que acaba enganando, né? Mas em linhas gerais é assim que funciona. Então, o que é o teto? O mercado vai buscar, ou esse especulador vai buscar, ou vai se baseando, vai se fundamentando dentro desses parâmetros técnicos, de informativo, de notícias, elas podem ser às vezes algumas fake notícias, né? Ou pode ser até um relatório. Daqui a um pouco, eu não sei se é tendencioso ou não sei qual é os parâmetros que a gente... tem um relatório da USDA, aí todo mundo se direciona para aquele relatório do USDA, mas aquele relatório, qual é a fundamentação dele para médio e longo prazo? Daqui a um pouco ele está dando uma notícia para um momento, e aquele momento é uma situação. Então nós vamos falar de clima. O clima hoje, para os próximos 10 dias, é bom para o desenvolvimento da lavoura. Aí o mercado reage com essa notícia. Correto? E aí o mercado sobe. Como é que ele reage? Porque aquele especulador que está operando na Bolsa, o que ele vê assim, se a notícia é favorável para o clima, então teoricamente vai compensar aquela redução de área, quer dizer, vamos produzir mais,
Aí, então, aquele cenário que era todo negativo porque reduziu a área, ele se transformou em positivo porque essa notícia do clima está compensando. Mas quanto está compensando? Veja bem, é 1%. O que 1% representa isso num todo? Está entendendo? De área, aí nós começar a analisar número por número, pô, esse 1% significa nada, mas o mercado já reagiu por 1%. Então, nós imaginamos se tivesse plantado área normal, como tinha que ser, estaria quanto bushel hoje? Entendeu? Então, para vocês verem quanto a força que você tem desse mercado especulativo dentro de uma bolsa. 80% do que é comercializado na bolsa é especulação. São especuladores, que eles não, muitas vezes nem conhecem o grão. São grandes fundos de investimento que estão lá comprando. Que estão lá. Para você ter uma ideia, o ano passado, em 2018, o volume de negócios que rodou na Bolsa de Chicago foi 10 vezes uma produção mundial de soja. A produção mundial de soja é 350 milhões de toneladas. Quer dizer, se movimentou 10 vezes a produção mundial de soja. Na compra e venda entre sai, para vocês terem uma noção do quanto frenético e quanto importante é esse mercado e que leva, obviamente, me colocando no lugar de um produtor que está lá nos escutando muitas vezes, ou que não tem às vezes essa dimensão do quanto e como que é o funcionamento, obviamente, desse mercado, que deve ficar realmente preocupado, entendeu? Porque, pô, o mercado caindo, aí ele olha lá na cooperativa, o preço de balcão caindo e, pô, mas até ontem o mercado era positivo, agora cai, como é que, quer dizer, eu não vendi esses dias que o preço estava bom porque o cenário era para subir mais, aí... Dali um pouco um fundo desses entra comprando ou entra vendendo, faz... Porque assim, sempre tem que ter de um lado um comprador e do lado um vendedor dentro da bolsa, certo? Então, aquele que está mais privilegiado com a informação, o que tem um feeling, o que tem uma percepção de tendência a médio e longo prazo, ele se posiciona no mercado. Então, vamos imaginar o seguinte, esse grande fundo, ele imagina que, por mais que nós tenhamos uma redução de área e algum problema climático, por outro lado, ele pode estar olhando uma questão de demanda mundial. Nós estamos tendo um problema na China, lá com problemas de consumo em virtude da peste suína, enfim. Nós podemos ter um problema na Europa com economia, porque nós temos que entender que tem o poder aquisitivo. O Brasil mesmo está sofrendo um problema econômico muito sério, né? Quantos mil desempregados nós temos, e isso reflete em demanda, reflete em consumo. Então pode ser que algum desses grandes fundos estejam percebendo esse desaceleramento da economia mundial, e eles, não, tudo bem, por mais que nós tenhamos algum problema em termos de produtividade, mas a demanda também está retraindo. E aí eles começam a botar numa balança. Então, nós ganhamos aqui com esse mercado, agora nós podemos ganhar com a queda desse mercado lá nos papéis. E aí eles podem entrar numa posição vendido na Bolsa de Chicago. E aí, tudo que cair daquele momento, eles estão ganhando. Então, se ele entrou vendido e comprou o bushel a 9 e hoje está a 8,90, esses 10 centos de dólar, ele ganhou. Só que o produtor aqui na ponta, ele não consegue assimilar isso, entendeu? Sim, não consegue ter resposta ao mesmo tempo. Então, por isso que nós temos sempre que separar essas duas situações. O que é uma Bolsa de Chicago, qual é que é a finalidade dela e como é que eu posso participar? Eu, como produtor, analisando aqui no Brasil. Porque, além, nós brasileiros aqui, o produtor brasileiro, ele tem ainda mais duas contas para fazer, que é a do câmbio e a do prêmio, tá? Porque estão atrelados diretamente a todos os fatores que acontecem mundialmente e localmente. Então, esses três pilares, assim, né, do bushel, do prêmio e do dólar, eles são injeção na veia para a questão do preço. E aí... então, esse é um cenário. Daí tu tem, então, a Bolsa de Chicago, que caminha por si só e que tem todos esses percalços, essas situações dela, entendeu? E aí, do outro lado, nós temos aqui a nossa realidade, porque nós temos que ser competitivos, nós temos que ser os nossos custos cada vez mais elevados para produzir, custo logístico, custo portuário, problemas políticos, problemas de infraestrutura, corrupção, e tem todo um cenário. E nós temos que ter lucro, o produtor precisa ser rentável para poder produzir. Então, na medida que tu separar
esses setores e começar a entender o processo, a gente começa a ver que o problema não é lá fora ou não é na notícia. O problema às vezes está aqui dentro da propriedade. Por que eu digo isso? Porque nós já tivemos preço de soja a 80, alguns momentos até a 90. E por que nós não vendemos? O Rio Grande do Sul tem 50% da safra 2018-2019 para ser vendida. E nós tivemos preços que rodou a 90. Por que não foi vendido isso? Será que o produtor está tão otimista que a soja ia ir passar de 90 e ia ir a 100? Qual é a segurança que se tem? Eu digo assim, entre 60 e 90, o mercado pode acontecer qualquer coisa nesse sentido. Agora, dentro da minha propriedade, qual é o preço mínimo que eu tenho que vender que me dá o retorno? Se vender a 65, eu tenho 20% de lucro. Bom, se o teu negócio a 65 tem 20% de lucro e tu não vendeu, quando chegou a 80, porque tu queria que fosse a 90, alguma coisa não está fechando, entendeu? Então, e por que não está fechando? Talvez porque falta essa fomentação da questão comercialização. Eu digo que o Brasil está muito parado na questão comercialização. Nós somos doutorado em plantio. Acho que o Brasil evoluiu muito em questão de plantio, mas a questão de estratégias comerciais, de conhecer mecanismos, de como operar, parou no tempo. E o Brasil precisa correr atrás disso. Acho que nós precisamos cada vez dar mais enfoque nisso, montar estratégias, lideranças buscar isso para que então a gente consiga equilibrar isso, porque não existe uma fórmula, uma conta certinha que esse ano eu vou vender antecipado para equilibrar e fugir desses riscos todos. Exatamente, então desse mercado. Como é que eu vou tentar vencer um inimigo meu se eu não sei nem como é que ele age? Sim. Eu vou ter que pelo menos saber como é que funciona para em cima disso a gente. Fernanda, tem alguma pergunta para fazer para o Clayton, alguma consideração? Sim, ele trouxe agora, né, Léo, essa questão da comercialização da soja aí no estado do Rio Grande do Sul, que o produtor ainda está bastante cauteloso. Como é que está no restante do Brasil, Clayton? Realmente a gente ainda tem um grande volume da safra 18-19 que precisa ser comercializada? Tem. Obviamente que o Rio Grande do Sul sempre, tradicionalmente, ele é mais seguro, né? A venda é mais cautelosa e eu digo assim, o produtor gaúcho, ele represa mais o grão, né? O Mato Grosso, até por circunstâncias mais óbvias, que já vem uma outra safra, por questão de espaço, e até porque digamos assim, o Mato Grosso, o Goiás, o Mato Grosso do Sul, eles estão, eles precisam fazer girar o dinheiro, entendeu? Então, porque deu a margem, eles estão negociando, então acaba que se antecipam nesse mercado e fazem boas vendas. Eles vendem, inclusive, muito mais antecipadamente, assim, contratos futuros, tá? Então, ele chega já no final da safra, já com uma boa quantidade vendida. No Rio Grande do Sul ainda está um pouquinho mais atrasado, que o produtor, por dois cenários. Primeiro, porque talvez estar mais capitalizado ou por ter um crédito mais fácil, ele acaba segurando o grão, né, represando o grão e administrando de outra forma. E por esse cenário, digamos assim, positivo em relação ao clima ruim, o plantio atrasado lá, levou o produtor a ter essa esperança, digamos assim, de um preço mais acessível lá na frente e acabou represando por isso, né? Uhum. Agora, Léo, só mais uma pergunta. Como é que todo esse cenário, né, Clayton? A gente está falando de muita especulação lá na Bolsa de Chicago, e você considerando esses dois outros importantes fatores também nessa formação de preço aqui no Brasil, né, nesse tripé, dólar e prêmio. Como é que a gente olha a próxima safra, safra 19-20? Como é que o produtor rural brasileiro ele tem se preparado? Como é que todas essas informações têm afetado também o planejamento do produtor brasileiro? Então, eu posso fazer uma análise mais bairrista aqui do Rio Grande do Sul, tá? A nível de Brasil, eu já ficaria um pouquinho fora nesse aspecto de como se projetar, mas em relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo, o produtor, nós tivemos um exemplo de clientes que a gente dá assistência e dá suporte. Em março, nós tivemos um pico do dólar a 4,20, acho que chegou no máximo ali, chegou sem negócio a 87, 88 reais no porto para a safra 2020. Aí pergunta qual é o volume que foi negociado disso? Dá para dizer 0,1% talvez tenha sido feito o negócio, porque o produtor naquela época estava focado no plantio. Então, com todo esse cenário, de certa forma, otimista em relação a um lado, porque nós estamos olhando só um lado dos Estados Unidos, né, do clima deles e tal,
talvez está nos deixando olhar os outros lados. E aí o produtor não está fazendo esse negócio futuro. Então, ele está se enganando, digamos assim, ou sendo enganado com uma tendência e na verdade, nós temos outra situação. Porque se nós olharmos os prêmios, eles vêm caindo. Nós tivemos prêmio de quase 390 pontos, chegou a estar no auge da briga entre Estados Unidos e China. Hoje o prêmio disponível está entre 85 e 90 e futuro vem para 55, 60. Então, quer dizer, se nós para frente olhando o prêmio, na medida em que os Estados Unidos com a China tendem a se organizarem, nós podemos ter um prêmio ainda mais baixo. E aí isso vai refletir diretamente no preço, né? Porque esse prêmio ele é um ágio, digamos assim, em cima do valor do bushel. E aí quanto menor esse ágio tiver, menor vai ser o preço. E aí nós temos ainda mais um terceiro risco, que é o dólar, que o dólar é a injeção na veia, que se realmente diminuir o juro nos Estados Unidos, a tendência então dos investidores lá trazerem dólar para os mercados emergentes. O Brasil passa a ser agora daqui a um pouco tendo um pouco mais de credibilidade, passando um pouco mais de confiança, de trazer investidores para o Brasil. Na medida que acontecer isso, a tendência da nossa moeda também é recuar. E aí pensa assim, nós temos um dólar baixo, um prêmio baixo e um dólar baixo. Quer dizer, os três pilares que dão sustentação... Um bushel baixo. Um bushel baixo. Esses três pilares, eles estando em baixa, daqui a um pouco pode refletir. Então, mas o Clayton ali veio lá, é pessimista. Não, o que eu quero dizer assim, onde é que está o risco do nosso negócio? Nosso negócio, o risco não é nós deixar de vender a 75, por exemplo, o preço da soja hoje, porque amanhã pode estar 80, beleza, pode estar 80. O problema é nós não vender no 75 e amanhã ter que vender a 70 ou a 65, que a gente não sabe, entendeu? A mesma probabilidade que tem de um preço ir a 80 hoje, ele tem de vir a 60. Então, não tem assim, tipo A mais B, eu posso ter várias análises, entendeu? Mas analisar friamente, assim, em termos de produção, demanda, de tudo que está acontecendo a nível mundial, ele tem a mesma probabilidade para ir para um lado e para o outro. Então, se eu estou nesse risco, eu tenho que me proteger. E como é que é a minha proteção? Como é que eu vou saber se o preço que eu tenho hoje é bom ou não? Se eu sei fazer uma continha lá na minha propriedade de quanto efetivamente eu tenho que ganhar para a minha produtividade. À medida que eu souber fazer isso, eu vou saber tomar a decisão. Só que isso tem que fazer com muita antecedência. Eu diria assim, 12 meses antes de eu pensar em plantar, eu já tenho que estar com essa conta pronta. É um pouco complicado, mas é isso. Se hoje nós evoluímos tanto o plantio, com toda essa tecnologia que você tem em relação ao mercado, de produtividade, de pesquisa, enfim, nós vamos ter que adotar isso para a questão da comercialização. Nós temos que achar ferramentas e, enfim. Tá certo, então. Clayton, muito obrigado pela tua participação aí, foi um prazer. Acho que a gente teria assunto aí para ir longe, né? Mas o nosso tempo aí é mais limitado. Obrigado, está sempre à disposição aí para você vir esclarecer todas as dúvidas aí que nós temos e que nossa audiência também. Fernanda, obrigado pela participação e até amanhã. Tá certo, Léo. Muito obrigada. Até amanhã. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Clayton. Vamos então com informações do clima para amanhã em todo o país. Nesta quarta-feira, uma massa de ar seco polar predomina sobre o sul e garante um dia de sol e frio em quase toda a região. Há condições de geada entre o centro-norte de Santa Catarina e interior do Rio Grande do Sul. No leste do Paraná, haverá muita nebulosidade com chuviscos na área litorânea. No sudeste, chove a qualquer hora do dia, no litoral do Rio de Janeiro. Na faixa leste de São Paulo, o céu fica nublado com possibilidade de chuviscos. Nas demais regiões, o sol predomina e não há previsão de chuva. Já no centro-oeste, a quarta-feira amanhece fria, principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, enquanto ao longo do dia. O sol brilha forte e a umidade fica baixa em toda a região centro-oeste, sem chuvas no norte de Goiás e leste do Mato Grosso, e pouca nebulosidade nas demais regiões. No nordeste, as temperaturas ficam altas com períodos de sol em toda a região. No sul e no litoral da Bahia, norte do Maranhão e entre a faixa leste do Rio Grande do Norte e Sergipe.
chove de forma passageira. Nas demais regiões, o tempo fica firme. E na região norte, tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia no norte do Amazonas, Roraima e do Acre. Nas demais regiões do Amazonas, região central e noroeste do Pará, norte de Roraima e Amapá faz sol e chuva durante a tarde. Nas demais regiões, o sol predomina e não chove. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos ganhadores do concurso de produtividade do SESB, é só você procurar um RTV da sua região. Vamos então com as informações de economia com Moisés Cristiano. Destaque Rural Notícias. Olá, amigos da Destaque Rural, sejam bem-vindos. A partir de agora, então, eu, Moisés Cristiano, vou trazer aqui as informações de economia do dia, hoje, terça-feira, dia 16 de julho de 2019. Vou começar trazendo aqui um dado que saiu hoje, que é o IGP-10, e um dos índices que compõem o IGP-10 é o IPA, Índice de Preço ao Produtor Amplo, e o minério de ferro foi o destaque na alta da inflação medida pelo IPA da FGV, um dos índices que compõem, então, o IGP-10. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, foi a maior influência positiva do índice, seguido pelo milho, 6,17%, soja, 1,83% e batata inglesa, 15,76%. Então, esse índice teve aí registrando variação positiva de 12,05%, depois de já ter subido 8,38% no mês de junho. Os combustíveis ajudaram a compensar a alta do IPA, com destaque para a queda do óleo diesel de 7,43%, gasolina 10%. O óleo combustível também teve queda de preços 8,62% e a laranja 9,33%, depois dos preços terem caído 21,62% no IGP-10 de junho. Minério de ferro, então, puxando a alta do IPCA, mas compensou aí com o recuo dos combustíveis. Temos aqui também que foi trazido hoje uma informação importante aí para a infraestrutura, principalmente do país, porque Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, disse que a participação de ferrovias na matriz de transportes do país deve aumentar o dobro. Ele disse que dos atuais 15% para 30% e deu prazo até 2026 para isso acontecer. Segundo ele, isso se deve a uma série de investimentos e concessões do setor. Vários leilões aí estão acontecendo. Ele diz que vai aumentar então essa participação e em 6 anos o modal ferroviário vai passar por uma mudança bastante significativa, disse então o ministro Tarcísio de Freitas. O novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, tomou posse hoje, terça-feira, e disse que acredita não ser necessária a participação do Banco de Fomento para financiar a compra de empresas do governo que forem privatizadas. Ele deu uma entrevista coletiva, então, depois que ele participou da cerimônia de posse, e ponderou que a participação do BNDES pode ser necessária em concessões de serviços públicos, como saneamento, infraestrutura, e ele reforçou também o plano de acelerar a venda de ativos, que fazem parte aí de uma carteira de 110 bilhões de reais detida pelo braço de participações, mas alertou que não necessariamente toda ela vai ser desfeita. Inclusive, essa é uma das metas, desestatizar aí muitas empresas e vai ter a participação bem forte do BNDES, segundo as informações neste dia, nesta terça-feira, depois da posse aí do novo presidente do Banco de Desenvolvimento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou a meta do governo de, como eu estava falando antes, acelerar privatizações, e ele chamou de despedalar bancos públicos, com desestatização do mercado de crédito no Brasil. Ele falou isso porque ele acredita que são altos os juros e que está concentrado em poucas instituições financeiras, e também é muito alto aí o recolhimento dos depósitos compulsórios. Ele disse que essa série de imperfeições faz com que os juros fiquem bastante altos e disse ainda que, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o governo anunciará dentro de 2 semanas medidas para baratear o custo de energia, tratado pela equipe econômica como um choque de energia barata. Vamos então agora falar sobre propostas de reformas.
E vem aí a reforma tributária. Isso porque o governo deve anunciar na semana que vem as linhas de atuação para a economia durante o segundo semestre, e a reforma, a proposta pelo menos da reforma tributária, está pronta para ser enviada ao Legislativo. Quem falou isso foi o Marcos Sintra, ele é o secretário especial da Receita Federal. Ele diz que a proposta de reforma dos tributos deverá ser apresentada ainda neste mês de julho. E também afirmou que o ministro Paulo Guedes vai começar o debate sobre o Pacto Federativo, que, de acordo com o secretário, vai permitir então agir nos impostos federais. Agora vamos falar de reforma da Previdência, outra reforma importante aí, e que inclusive tem uma pesquisa que foi feita mostrando um certo otimismo dos investidores internacionais com o Brasil, que cresceu principalmente nas últimas semanas, na medida em que a reforma da Previdência avançou no Congresso. É uma pesquisa que foi feita com agentes do mercado financeiro, feita pelo Bank of America Merrill Lynch. A expectativa é de bolsa com mais ganhos, real valorizado e menos juros, enquanto cresceu a aposta de uma reforma com a economia fiscal de ao menos 900 bilhões de reais em 10 anos. E, além disso também, os gestores mais otimistas têm visto aí o Ibovespa subir bastante, chegar a 110 mil pontos e com o câmbio estável em dezembro. Essa pesquisa indica que os gestores estão assumindo mais riscos em meio a baixas posições de caixa e proteções menores. Além disso também, hoje um dos assuntos que inclusive impactou na Bolsa de Valores, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Fed, reiterou a promessa de agir conforme apropriado, nas palavras dele, para sustentar a expansão econômica dos Estados Unidos, num discurso que não desviou das expectativas de que está por vir um corte de juros na taxa dos Estados Unidos. Várias autoridades do Fed afirmaram em sua mais recente reunião que preocupações, incluindo a guerra comercial dos Estados Unidos e inflação abaixo da meta anual de 2% do Fed, montam um cenário para estímulos. Bom, enquanto isso, então, o índice Ibovespa hoje fechou a quarta sessão seguida no vermelho, perto da estabilidade. Não foi assim uma queda muito grande, muito expressiva. Teve momentos em que a bolsa ficou aí no patamar positivo, depois caiu e ficou então, como eu disse, fechando hoje no vermelho. Caiu 0,09% a 103.710 pontos, de acordo com os dados. O volume financeiro somando 13,78 bilhões de reais. Enquanto isso, o dólar comercial fechou em valorização, cotado a R$ 3,769, subiu o dólar 0,35% em relação ao real. Essas as informações então de economia de hoje. Amanhã a gente volta com mais. Até lá. Destaque Rural Notícias. Com as informações de economia, nós vamos finalizando o Destaque Rural Notícias de hoje. Lembrando que mais informações você encontra no portal destaquerural.com.br. Notícias sobre clima, sobre mercado, também as principais movimentações da pecuária, do agronegócio em si, você encontra no portal destaquerural.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.